Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre o MXRF11, relatório gerencial competência mês de abril. Rendimento distribuído foi de 10 centavos, ele tem um yield mensal de 1,09% e isso anualizado equivale a 13,85%. O fundo deu início lá em 2012, bem antigo, tem taxa de administração 0,90%, não tem taxa de performance, um patrimônio de 4 bilhões, fundo gigantesco, e um número de cotistas de 1.290.000 aproximadamente. Já aqui no comentário do gestor, ele fala um pouco sobre o cenário macro, boletim focus e tal, o IPCA, essa parte macro a gente pula. Falando da estratégia dele, o fundo visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes, alto potencial de ganho de capital, recorrente, com um giro no mercado secundário, e até 20% do PL do fundo em permutas financeiras, o que dá uma rentabilidade absurda, galera. Tá? Mais para frente eu vou explicar o que são permutas financeiras. Já aqui no book de CRIs, foram integralizados 15 milhões em novas tranches de operações já existentes no fundo, ou seja, ele já injetou dinheiro a esses 15 milhões em operações que já existem no fundo. Já no book de permutas financeiras, foram realizados novos aportes em investimentos já existentes em um montante de 6,39 milhões. E por fim, no booking de FIIs, não ocorreram movimentações relevantes no período. Aqui ele fala que ele gerou 10 centavos, tem 6 centavos de reservinha aí, né? E no regime caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Então pode haver um descasamento temporal entre os índices ou taxas que remuneram os papéis e o efeito de pagamento, o qual compõe a base de distribuição do fundo. Aqui são os últimos eventos e tal. Resultado financeiro e distribuição de rendimentos. A gente vê aqui que ele teve uma distribuição de 10 centavos, que foi realizada no dia 15/5 de 2025. E aqui é a DRE do fundo, galera. A gente pode ver que ele tem um resultado de 464 milhões nos últimos 12 meses e distribuiu 468 milhões nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, esse fundo ele pagava 10 centavos, aí começou a pagar 11, agora paga 10 de novo e tá pagando, né? Tem mês que ele paga 9 centavos e tal, mas estabilizou ali nos 10 centavos. Olha a receita permuta do fundo, 3 milhões, né? Então, as permutas do fundo rendem para ele 3 milhões, receitas de outros fundos imobiliários, ou seja, os dividendos, rendem aproximadamente 5,4 milhões, receitas de CRI, que é o forte dele, como ele tem 80%, obviamente rende mais, 38 milhões, e as receitas de LCI e renda fixa, 534 mil. Então a gente pode ver somente a despesa do fundo, né, as despesas operacionais, vai a receita de permuta inteira, né? Então a gente vê aqui o quanto essa permuta é importante. Se não tivesse essa permuta, esse resultado de permuta financeira, esse fundo entregaria com certeza bem menos, né? Então a gente vê aqui a distribuição média por cota, 10 centavos. Ele teve um resultado de 44 milhões, bem positivo, e um rendimento distribuído de 43 milhões. Guardou uma reserva aí, né? Aproximadamente quase 1 milhão. Composição do resultado caixa por mês, a gente vê aqui, né? Tal. Resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses, a gente pode ver aqui, né? Receita de permuta 1 centavo, receita de FIIs 9 centavos, receita de CRIs 49 centavos, receita de LCI e renda fixa 1 centavo e as despesas foram de 4 centavos. Isso equivale a um resultado de 5 centavos. A gente pode ver a rentabilidade e tal, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno. Então a gente vê aqui, né, o mês de abril muito boa. Inclusive teve uma diferença negativa para o IFIX e para a NTNB, mas nada de muito grave, né? Mercado secundário, não precisa falar. A gente vê aqui 100% em pregões e tal. Composição do portfólio. Então ele tem 80% aí em CRIs, 12% em FIIs, 6% em permutas financeiras e 1,3% em caixa. Lembram lá no começo que ele pretendia ter 80% em CRIs, aqui ok, e 20% em permutas financeiras.
que a gente vê os indexadores, né, e tal. Apenas 12% da carteira é IPCA, aliás, é CDI, 76% IPCA. Esse fundo está mais voltado pro IPCA, né? Taxas médias e tabela de sensibilidade. A gente vê aqui esse fundo sendo negociado a R$ 9,40. Tem um spread aí bem bom, né? Um deságio de 1,40%, retorno de IPCA mais 0,1% e CDI mais 2,19%. Lembrando, quanto maior for o desconto, melhor é o nosso retorno frente ao CDI e ao IPCA. Aqui ele fala um pouco dos CRIs, né? Que a Maxi Renda realizou no mês de abril novas aquisições de CRIs no montante total de 15,26 milhões em novas tranches no CRI Gavi Porto 2, Life Sênior e Subordinada. Ainda para a gestão de caixa, o fundo vendeu aproximadamente 17 milhões em diversos CRIs, o que é muito bom, e isso mostra o que a gestão faz e cumpre, né? Porque ela tinha falado que ela faz aquele giro de CRIs, né? E aqui a gente está vendo aqui essa reciclagem de portfólio. Então o fundo vendeu aí aproximadamente 17 milhões em diversos CRIs. Portfólio dos CRIs, né, ele tem bastante ali imobiliário residencial, depois tem outros, varejos alimentício e tal. Aqui tem bastante IPCA, né, pouquinho CDI, a gente vê por série, né, a única é a maior, né, 89% praticamente. Vencimento e duration dos CRIs, a gente pode ver que em 2027, aliás, 2025, vence bem pouquinho, né? A maioria vai vencer lá em 2027, né? Tem uma duration aí de 21 anos até lá, de 21% até lá, perdão. Os CRIs, né? A carteira dele bem diversificada, inclusive uma das melhores, na minha opinião, né? A gente vê excelentes devedores, Shopping Itaquera, Mercado Livre, a Urban, Tecnisa, MRV, Coca-Cola, entre outros, né? TRX, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Tenda, Elbor, enfim, galera. São muitos devedores de altíssimo nível mesmo. Então eles vêm literalmente cumprindo com o que eles prometeram lá no início, né? Então a gente vê excelentes devedores, uma taxa aí bem razoável, na minha opinião, né? A gente pode ver aqui IPCA mais 9, IPCA mais 7 e tal. Então tá indo mais para um middle risk o MXRF11, pelo menos é assim que eu considero, né? Aqui alguns CRIs que deram problema no passado, não sei nem porque estão aqui ainda e tal, né? Carteira de CRIs e detalhamento dos ativos, a gente pode ver aqui, né? Isso aqui eu vou passar para não se estender muito, porém a maioria, se não todas, tem garantias, né, galera? A gente vê aqui, creio que todas têm garantia, todas as operações dele têm garantias, muito bom. Carteira dos fundos imobiliários, ele tem aí 505 milhões investidos, né? Alguns fundos, inclusive, eu acredito que nem tem liquidez, né? A gente vê aqui, HGRU, Unidas Autônomas, LP, LP11, permutas financeiras, a gente sabe que são obras, né? Aqueles prédios enormes, eu vou mostrar mais para frente. A gente vê aqui aproximadamente 80% do fluxo está pronto, né? Quase pronto, e 20% do fluxo deu início às obras aí. Então aqui indexador, tal, 270 milhões, uma duration de 3 anos. Ele fala um pouco sobre as SPS, né, e tal. Vale salientar que na estratégia de permutas financeiras, o fundo figura como permutante financeiro de projetos todos localizados em bons bairros de São Paulo. Então, ele só tem ali obras localizadas em excelentes bairros de São Paulo. Será que é isso mesmo, galera? A gente tem que estar analisando tudo isso para ver se bate o que está escrito com o que de fato realmente acontece, né? E sim, galera, de fato, aqui o Brooklyn, ó, Pinheiros, então são lugares de altíssimo padrão, né? Jardim Europa, Vila Nova Conceição e tal. São obras de lugares de altíssimo padrão, né? Jardins, não tem nem o que falar. É que a gente vê Santos, Jardim Europa e tal. E basicamente é isso, galera. A gente segue de olho.
O que dá dinheiro para o fundo, né, são essas permutas financeiras aqui, quando ficar pronto essas obras que ele conseguir vender de fato e tal, ou propriamente dito alugar e tal, os apartamentos, vender os apartamentos vai ficar bem mais fácil e vai entrando mais dinheiro para o fundo, né? Então, para quem espera um patamar de 12 centavos, 11 centavos, eu acredito que irá voltar quando essas obras aqui estiverem prontas, né? A gente vê que dá um dinheiro bem legal para o fundo, as permutas financeiras. E basicamente é isso, galera. MXRF11 segue com a carteira de CRI sem nenhuma inadimplência. As obras também não tem nenhum algo que obstrua, né, a evolução da obra, anda muito bem. E seguimos de olho, qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou o Felipe Invest e fui!